Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de Ciência das Religiões dessa semana tem um título um pouco chamativo, né? Que fala: Drogas e violência são irmãs. Quem concorda com este título? Então vai um texto bastante interessante, resumido, mas é um texto muito interessante, gostei demais, por isso passar para vocês, que fala justamente sobre a questão do aumento da violência no nosso país, como o Brasil se tornou um país violento, né? Fala aí da questão de a cada 13 minutos uma pessoa é assassinada. Você para e pensa, a cada 13 minutos uma pessoa é assassinada. É muita coisa, como diz, são muitas vidas perdidas em vão. Né? Olha, 50% dos moradores das capitais evitam sair à noite com medo de assalto. Pura verdade, eu nunca morei em capital mesmo não. No tempo que eu morava em Campina Grande, que é uma das maiores cidades da Paraíba, eu tinha medo de sair à noite, até durante o dia, mas à noite principalmente. Você se torna refém da sua própria casa. Você tem medo de sair porque a violência lá fora é fora do normal. Então, assim, aí surge então a pergunta: qual a causa de tanta violência? É dever da sociedade de cada um tentar analisar as causas mais profundas desse problema, que deixa a população amedrontada e as instituições governamentais constantemente em pé de guerra. Porque a população fica com medo, cobra os seus direitos, né? Que é direito nosso ter segurança pública, então a gente deve cobrar, né, das autoridades. Mas as autoridades ficam, né? Um joga pro outro e fica aquela coisa, vai e volta e ninguém resolve nada, só jogando de um lado para o outro e não resolve, né? A gente só vê esses números aumentando. Então tá aí em destaque, né? Faltam oportunidades. Então essa parte aí é muito interessante vocês lerem e analisar bem a respeito. Por que falta oportunidades? Uma sociedade que não trabalha para eliminar as desigualdades sociais acabará pagando muito caro pelas consequências dessa situação injusta. Aquela roupa da moda, o carro, a casa própria, tão enaltecidos pela propaganda e que muitos já possuem e usam normalmente, tornam-se bens praticamente proibidos por uma fatia considerável de pessoas da mesma sociedade, que por diversos motivos não tem poder de compra. Então, é aquela questão da desigualdade social, né? Uns com tanto e outros com tão pouco. Se fosse uma coisa equilibrada, todo mundo vivia bem. Nem ninguém ia ter... isso não ia ficar extrapolando, né? De tantos bens, de tantas coisas, e outros não passariam tantas necessidades, né? Se fosse uma coisa mais igual, todo mundo teria o básico e o necessário para sobreviver bem. Porque cada um iria ter o direito à sua casa própria, o direito de ir e vir, né? Isso é um direito por lei, né? Mas infelizmente ele não é praticado, né? Todos nós temos esse direito. Então, assim, a gente vê as propagandas de TV, né? Mostra tudo, aquelas propagandas de roupas, os melhores carros, tal. Então, aquilo ali desperta o desejo das pessoas, de mim, de você. Então, assim, quando a gente vê uma propaganda, vamos dar um exemplo pequenininho, né? Lançou a nova sandália do momento, tal. A gente sente aquela vontade de querer ter aquela sandália. Eu queria comprar essa sandália, tal. Muitos vão ter a condição de ir no outro dia na loja e comprar aquela sandália tão desejada, mas uma grande parte não vai ter essa condição, vai ficar apenas olhando, apenas na vontade, sonhando com aquilo que poderia acontecer e muitas vezes nunca acontece, né? Então, isso é um dos fatores para o aumento da criminalidade, né? Porque muitos não aceitam essa posição, né? De não poder, de não ter a condição financeira para realizar seus desejos. Então é aí que muitos partem para o lado errado da coisa, vão roubar, vão matar, vão entrar no consumo de drogas, vão entrar no tráfico de drogas, que é ainda pior,
para poder ter alguma coisa, né? Porque quando se entra no tráfico mesmo, né, eles estão às vezes tem muita gente que entra no tráfico, mas não é usuário. Tá visando só a questão do dinheiro fácil, que se não consegue dinheiro de outras maneiras, então vai buscar do modo mais fácil. Mas uma coisa que eu sempre digo, não existe dinheiro fácil. Ele pode existir, mas ele traz junto dele muitas consequências. Então, assim, quando surgir uma questão de dinheiro fácil em sua vida, se isso acontecer, pense muito bem antes, porque ele vai trazer consequências. Pode não trazer no momento, mas lá na frente a gente paga o preço por aquilo que a gente fez, certo? Então, é isso que fala aí no último parágrafo, né? Que é justamente isso que eu estava explicando. Ó. O mercado das drogas emprega atualmente milhares de crianças e adolescentes, dando embora a forma imprópria uma esperança econômica para eles e para toda a família. Então, assim, é uma esperança econômica. Por quê? Como eu falei, é um dinheiro fácil e que chega rápido. Então, eles conseguem obter e realizar seus desejos mais rápido. Só que aí não pensam que vai ter um depois. Não se vive só o momento. A gente não deve viver só o momento. A gente deve viver, mas pensar se aquilo que a gente está vivendo não terá consequências depois. Então a gente não deve pensar só ali na hora, não. A gente tem que sempre pensar um pouquinho à frente, certo? Aí é o que fala no finalzinho, ó. É dinheiro fácil que chega ao bolso do traficante através do dependente químico fiel. Então aquela coisa, o dependente químico, o que é que ele vai fazer? Se ele não conseguir o dinheiro, ele vai tentar buscar meios para conseguir o dinheiro para manter o seu vício. Então, muitos vão o quê? Roubar, né? Às vezes até dentro da sua própria casa, vai tirar dos seus pais, dos seus familiares para sustentar um vício e sustentar a criminalidade do tráfico de drogas. Então, assim, é uma coisa que é uma sequência, uma coisa vai levando a outra. Então, isso aí só vai fazendo com que a violência vai aumentando cada vez mais, né? Então, assim, na atividade de vocês, vão apenas 3 questões para vocês responderem. Bem fácil. Então, refletindo dentro desse texto que a gente leu agora e que vocês podem ler mais uma vez para dar mais uma esclarecida na mente, vocês vão responder as questões. Ó. A primeira, você concorda com a afirmação: quem compra drogas financia a violência? Por quê? Então, você, nesse último finalzinho aí que eu dei a explicação, vocês podem voltar ao vídeo, se não prestou atenção direito, que o que eu falei, a resposta dessa primeira questão tá lá, certo? É só prestar um pouquinho de atenção. Questão 2. Você acredita que possa ser vítima dessa violência? Imagina, assim, alguma situação que esse tipo de violência, se você também é uma vítima. Se sim ou não, você coloca a justificativa da sua resposta. E a terceira, o que você faria para ajudar alguém que caiu nas garras da droga? Você imagina um amigo, um familiar, uma pessoa próxima a você, de repente entrou nesse mundo errado das drogas. O que você acha que você poderia fazer para ajudar essa pessoa? Né? Algum gesto, alguma coisa, o que você acha que, se você fizesse, iria fazer a diferença? Então, você responde nessa questão 3, tá certo? Então, atividade simples, mas uma atividade muito interessante, porque é uma atividade da nossa realidade, do nosso dia a dia. Então, vocês reflitam no texto, respondam as perguntas, certo? E quando fizerem, tire a foto e manda para mim, para eu ver, para eu acompanhar como foi a reflexão de vocês a respeito desse tema, tá certo? Vou ficar aguardando, viu? Tá? Beijo bem grande para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.